Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Pela graça e bondade de Deus, nós encontramos uma nova oportunidade para nos assentarmos e pensar sobre a palavra de Deus. Que bom que Deus nos dá estas oportunidades. E desta feita nós vamos estar abrindo uma outra sequência de reflexões. E nesta oportunidade nós vamos refletir sobre a leitura da palavra de Deus. E o nosso tema geral, ele é extraído de uma palavra do evangelista Filipe, quando se aproxima de um homem que estava lendo as Escrituras. E chegando próximo, ele pergunta: entendes o que lês? Esta pergunta é a nossa base de reflexões para hoje e para os próximos sábados. Nesta oportunidade, nós vamos estar conversando também sobre um tema específico, extraído de uma palavra escrita pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta. E ela está registrada no verso 16 do capítulo 3 dessa carta. Pedro, falando sobre textos da Bíblia e alguns escritos do apóstolo Paulo em particular, ele comentava um assunto que o apóstolo Paulo já tinha abordado isso em suas cartas, em seus escritos. E falando Pedro sobre os escritos de Paulo, ele dizia: Paulo falou disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. E ele continua: por esses pontos serem difíceis de entendimento, os indoutos e inconstantes torcem não somente alguns desses textos escritos por Paulo, mas a partir deles torcem também igualmente outras escrituras. E essas pessoas o fazem para a sua própria perdição. Claro que nós estamos parafraseando o verso 16 do capítulo 3 da segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. E a paráfrase, ela ajuda a gente a entender de fato o que o apóstolo está escrevendo. Sim, irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas há muitas referências dela que muitas pessoas, muitos de nós, que eu e você, temos por vezes dificuldades para compreender, para entender literalmente o que é que aquele texto está nos comunicando. E a Bíblia é um livro que suscita algumas dúvidas, e nós vamos ver isso na introdução, uma abordagem na introdução do nosso roteiro, que
vai falar sobre isso, que vai ajudar a gente a entender por que essas coisas acontecem. Mas pensando na Bíblia, e nós vamos pensar hoje sobre o assunto que estaremos conversando em nossas rodas de conversa no próximo sábado, dia 29 de junho de 2024, mas também em alguns sábados seguintes estaremos abordando temas em torno desta questão, a palavra de Deus em nós, a nossa relação com a Bíblia, a palavra de Deus. E pensando na Bíblia, a Bíblia é o livro mais lido e vendido em todo o mundo. Nenhuma literatura jamais chegou próximo da divulgação, da quantidade, do volume de divulgação, da quantidade de pessoas alcançadas. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, numa estatística apresentada em 2020, a Bíblia foi traduzida já para próximo de 3.000 idiomas e dialetos. E ela ocupa o primeiro lugar no ranking dos mais divulgados e dos mais lidos nos últimos 50 anos. Estima-se que, atualmente, cerca de 4 bilhões de exemplares bíblicos já foram produzidos ao longo do tempo. E é sobre este livro que a gente vai conversar. Ele é o nosso livro de cabeceira. Nós usamos ele diariamente, ele está sempre ao alcance da nossa mão, e não só nossa, no mundo inteiro. Há um grande número de pessoas que leem trechos desse livro todos os dias. Pense nisso. No mundo inteiro, há pessoas que todos os dias leem pelo menos uma parte, um texto, um versículo, um capítulo, enfim, uma porção desse livro. A Bíblia é um dos livros mais publicados e impressos na história da humanidade. E, como já dissemos, a Sociedade Bíblica do Brasil, hoje perto de 3.000 idiomas, línguas, dialetos e assim por diante. Mas por que nós temos dificuldades para entender se é que é uma literatura tão corriqueira na nossa leitura, nas nossas pesquisas? É que seus costumes, tradições e crenças estão num passado muito distante. E nós não conhecemos os hábitos e os costumes, a cultura de cada povo, onde se encontrava tantos os seus personagens que escreveram a Bíblia, e também onde estavam os seus leitores. E isso pode gerar na nossa mente algum tipo de dificuldade. Foi por isso que o apóstolo Pedro, quando escreveu, falando dos escritos do apóstolo Paulo, ele diz: Paulo escreveu sobre temas espetacularmente complexos. E ele escreveu com tamanha profundidade que há textos que é possível, Pedro, o apóstolo, admitiu, é possível que encontremos dificuldades para entender exatamente o que o apóstolo estava a dizer. Irmãos, sobre a Bíblia é isso. Nós temos um desafio cada vez que lemos. E esse desafio é que a gente precisa conversar com o texto. O texto está nos dizendo alguma coisa. Mas antes de dizê-lo a nós, o texto já disse para alguns leitores para os quais eles foram originalmente destinados. Aqueles leitores originais, certamente, eles entenderam com muito maior facilidade do que nós hoje, alguns aspectos, alguns textos, algumas falas, algumas referências. Talvez você pode estar perguntando, mas
Então, como fazer? Como ter certeza que a Bíblia, ela é e ela comunica para nós aquilo que nós julgamos que ela é e aquilo que nós entendemos que ela está comunicando? Veja só, irmãos, nós não estamos falando na Bíblia ou em algumas dificuldades que ela pode apresentar no seu todo. Nós estamos falando na Bíblia com as suas particularidades, com alguns textos, algumas referências específicas, que nós às vezes lemos e já ficamos um pouco preocupados, porque às vezes não entendemos exatamente aquilo que nós estamos lendo. E eu cito aqui um texto bastante popular, dentre esses que nós estamos comentando. Por exemplo, o famoso texto em que Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Quando Jesus disse essa expressão, passar um camelo por o fundo de uma agulha, até hoje, todos os estudiosos, por mais que já tenham pesquisado, não há um consenso específico sobre o que é que Jesus quis dizer. Mas os leitores do Evangelho, eles entenderam o que é que Jesus estava a dizer. Eles entenderam aquele ditado que Jesus disse, e o evangelista Mateus escreveu lá no capítulo 19 do seu Evangelho, versos 23 a 25. Esse texto, por exemplo, é um texto clássico do que nós estamos falando. Então, o fato da gente não entender exatamente do que é que Jesus estava falando, se era que havia um buraco, uma passagem estreita do lado da porta principal do muro para a entrada de Jerusalém, se era um dito popular, se Jesus estava usando a palavra camelo no sentido do animal mesmo, que nós conhecemos o camelo, ou se era uma expressão que apenas se referia a algum objeto, alguma outra coisa. O fundo da agulha também, se era realmente Jesus estava se referindo ao fundo de uma agulha, do jeito que nós conhecemos, com aquele orifício por onde passa a linha, ou se a expressão fundo de agulha era um nome dado a um lugar que existia no muro ou fora dele. Enfim, entenderam? Então não há segurança em relação ao que era um camelo passando pelo fundo de uma agulha, que Jesus se referiu e que está escrito pelo evangelista Mateus no capítulo 19. Então, textos, quando a gente fala desses textos difíceis, estamos falando desses. Entretanto, quando a gente se reporta lá para a carta de Pedro, no que nós lemos aí na segunda carta, capítulo 3, verso 16, Pedro está falando aí com base em alguns textos que a interpretação não é tão clara, o entendimento não é tão claro. Os indoutos e inconstantes aproveitam-se desses textos e acaba torcendo as demais escrituras. E aí que está o perigo. Por conta de uma palavra, de um texto, de uma expressão cultural, de uma expressão da literatura da época, da linguagem própria do lugar onde o autor escreveu, por conta disso é perigoso que alguém, utilizando disso, acaba torcendo outras partes das escrituras. E por que não? Por conta desses textos difíceis, não é difícil encontrar pessoas que questionam e colocam em dúvida as escrituras todas, não é? E é com essas reflexões que nós vamos trabalhar nesta oportunidade. E na introdução, a gente vai fazer a abertura dela com uma pergunta: quem de nós já não ouviu alguém reclamar da falta de clareza de alguns textos ou da linguagem da Bíblia Sagrada? Assim, é comum a gente perguntar para as pessoas: você tem lido a Bíblia? E ela diz: eu já li um pouco, mas eu não entendi muito, ou eu não entendi nada, eu não sei, eu não consigo entender. É comum as pessoas responderem isso para nós. Contudo,
já sabemos que os autores da Bíblia, irmãos, preste bem atenção nisso. Nós já sabemos que os autores da Bíblia, quando escreveram os textos que temos hoje, que está à nossa disposição, eles os escreveram tendo em mira, tendo em mente, o seu objetivo era alguém ou algum grupo de pessoas, os quais certamente entenderam muito bem a linguagem e o conteúdo das mensagens. O autor escreveu utilizando o seu aculturamento naquela época e no lugar onde ele vivia. E as pessoas para quem ele escreveu eram também pessoas com capacidade para entender cada palavra dos textos que foram escritos. Nós estamos hoje a milhares de anos depois da produção desses textos. Portanto, não é de se estranhar que alguma expressão, alguma palavra que a Bíblia nos traz, são palavras e expressões estranhas ao nosso cotidiano. E isso porque a linguagem e as palavras utilizadas eram pertencentes aos usos, costumes e forma de comunicação da época e lugar de quem escreveu, e também de quem os leu. Portanto, não há que se estranhar que alguns dos nossos textos da Bíblia, às vezes, nós venhamos a ter dificuldades para compreendê-los. Isso não implica dizer absolutamente que somente certas pessoas, também isso é importante. Isso eu vou ler de novo. Isso não me implica dizer absolutamente que somente certas pessoas com algum grau ou um pouco mais elevado de instrução sejam as únicas pessoas que conseguem ler e entender os conteúdos bíblicos. Absolutamente não. Pelo contrário, a experiência tem demonstrado que pessoas dos mais variados níveis de instrução têm lido, compreendido e se beneficiado da mensagem bíblica sem qualquer impedimento. O apóstolo Pedro, ele escreve interessantemente no capítulo 1 da sua segunda carta, nos versos 19 e 20, dizendo assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E aí no verso 21 vai dizer: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, começando aqui de trás para frente, o verso 21: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a partir dessa informação, para a gente ter em mente, se quem escreveu, se quem produziu os textos que a Bíblia contém, foram essas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, tenha em mente que, para você entender o seu conteúdo, é o mesmo Espírito Santo que precisa te inspirar. Se eu estou lendo uma literatura que o Espírito Santo produziu através da escrita de algumas pessoas e que nos foram revelados através da linguagem dessas pessoas, da cultura dessas pessoas, é bem verdade que algumas porções desses escritos estão ali marcadas, contém os traços da cultura de quem escreveu, mas a inspiração é do Espírito Santo. Portanto, para eu entender o conteúdo principal, aquilo que a mensagem efetivamente quer me trazer, é o Espírito Santo que nos dá. Então, quando você lê a Bíblia, a sugestão é que você sempre leia pedindo ao Espírito Santo que te ajude a entender.
porque é Ele que produziu a Bíblia através dessas pessoas. Então, como ler a Bíblia, você pode perguntar, para ter entendimento? O ideal é que você e eu comecemos com oração. Antes de ler, ou quando você estiver lendo, fale com o Espírito Santo: Senhor, eu não estou entendendo isso. Senhor, o que isso quer dizer para mim? Não é? Essa é a questão da gente estar em comunhão com o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Mas no sentido prático, hoje nós temos alguns recursos que nos ajudam a entendermos. Buscar, por exemplo, ler as páginas, o texto introdutório de cada livro. Aí você vai perceber quando foi escrito, quem escreveu, a mensagem daquele livro, como elas estão distribuídas dentro do conteúdo inteiro do livro. Não é? Quando você estiver lendo, veja aquelas notas de rodapé. Quando você vai lendo, é comum você encontrar ao lado de uma palavra uma letrinha ou um númerozinho. Veja na referência lá no rodapé, aquela referência, aquele númerozinho ou uma letrinha, ela está levando você a ler outros textos que vai falar do assunto, do mesmo assunto, vai ajudar. Não é? Se possível, vamos consultar. Tem muito material bom no mercado que ajuda a gente a entender as Escrituras, escrita por pessoas com bastante conhecimento do conteúdo bíblico. Então, verifique a possibilidade de comprar. Se você tem realmente interesse em aprender mais e mais do conteúdo da Bíblia, procure adquirir uma Bíblia com conteúdo de estudo bíblico e etc. E uma prática bastante importante rabisque a tua Bíblia, escreva nela, sublinhe, marca, grife os textos, anote no lado, entendeu? Sempre que você lê aquele texto, se tiver uma anotação, você vai ver que tem uma referência por outro autor, num outro livro, num outro lugar, enfim. São formas que a gente vai encontrar para a gente poder ler e entender didaticamente a palavra de Deus. Ok, postas essas considerações iniciais, na reflexão 1, e preste atenção no conteúdo da reflexão 1. Todos sabemos que a parte da Bíblia, a qual chamamos de Novo Testamento, foi produzida com linguagem e vocabulário na forma comentada aqui que nós falamos aqui na introdução. Entretanto, nós sabemos também que, além desses aspectos da linguagem, aspectos da cultura das pessoas, aspectos do idioma em que foi escritas certas palavras, que muitas vezes os tradutores eles não têm uma tradição correta daquela palavra, então eles acabam pegando uma palavra que mais se aproxima, não é? Porque algumas expressões naquela língua que foi escrita, no caso do Novo Testamento, o grego koiné, é uma língua morta já hoje, mas então quando vai traduzir, às vezes não dá para traduzir literalmente ao pé da letra, então repito, algumas expressões com similaridade, não é? Enfim, isso é o que nós comentamos já na introdução. Entretanto, nós sabemos também que o ambiente que envolveu a pregação feita por Jesus foi muito tumultuado pelas frequentes recusas da parte dos judeus em aceitar de bom grado a pessoa e a pregação de Jesus. Irmãos, isso é fundamental para a gente compreender não só o tema de hoje, textos difíceis de entender, mas também alguns temas que iremos abordar a partir de hoje para os sábados seguintes. Isso é muito importante a gente saber. Há muita coisa do que está escrito nas cartas de Paulo. E Pedro, quando ele disse que Paulo escreveu coisas que têm conteúdo difícil de entender, muitas coisas que Paulo escreveu, se Jesus não tivesse sido rejeitado na forma como foi rejeitado,
Em outras palavras, se os judeus, que foi o povo para quem Jesus veio, Jesus era judeu, já falamos isso, ele nasceu entre os judeus. Se os judeus tivessem aceitado, na sua maioria, pelo menos na sua maioria, se eles tivessem aceitado que Jesus era realmente o Messias e não tivesse trazido tanta confrontação a Jesus, questionando Jesus, e nós já sabemos também, eles questionaram e confrontaram Jesus por causa das tradições deles. Jesus não dava confiança para as tradições deles. Então Jesus foi rejeitado e ele foi considerado um herético porque ele se dizia filho de Deus. Repito, se Jesus não tivesse sido rejeitado da forma como foi rejeitado, talvez nós não teríamos uma carta com a ênfase que Paulo deu a respeito de uma porção de assuntos, que é o livro, por exemplo, a carta aos Gálatas. Quando Paulo questiona a questão da lei, questiona a questão de certas práticas, a gente talvez não teria a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo daquilo que precisando esclarecer, que Jesus riscou a cédula que era contra nós, a ênfase de salvação pela graça. Talvez nós não tivéssemos a carta aos Romanos, onde Paulo fala largamente sobre Israel, sobre a condição de Israel que rejeitou Jesus. Talvez nós não tivéssemos o registro no livro dos Atos dos Apóstolos, falando daquele grande discurso de Estevão que resultou, que culminou no seu apedrejamento. Talvez nós não tivéssemos o registro de Pedro diante do Sinédrio, dizendo: vocês mataram a Jesus, vocês rejeitaram a Jesus. Talvez nós não tivéssemos a expressão de Jesus que disse: a qual dos profetas os vossos pais não mataram? E por qual motivo vocês estão me acusando? Expressões como essas talvez nós não teríamos. Repito, para a gente seguir: se Jesus não tivesse sido rejeitado pelos seus, como rejeitado foi, como sabemos que foi, as cartas que nós temos do Novo Testamento, talvez elas seriam muito menos contundentes, elas seriam muito menos confrontadoras, elas seriam mais esclarecedoras, de estímulo, de incentivo à fé apenas. Mas, como houve rejeição, foi necessário que Paulo esclarecesse, foi necessário, o Espírito Santo nos deu a graça de nós termos pessoas que escrevessem coisas, que esclarecesse a nossa consciência sobre a palavra de Deus. Seguindo aqui, nós estamos na reflexão 1, por Jesus ter sido acusado de herético, blasfemo, etc., os evangelhos que retrata com fidelidade o ocorrido registram palavras e atos de Jesus hoje mal interpretadas. Por exemplo, se Jesus não tivesse sido acusado de quebrar o sábado porque ele curou uma pessoa, e curar a pessoa, orar por alguém, não é quebrantamento do mandamento, ou não é quebra do mandamento. Se ele não tivesse sido acusado, ele não teria dito, por exemplo, o sábado foi feito por causa do homem, eu sou o Senhor do sábado. O sábado estaria aí, como de fato os judeus já tinham, era o mandamento e a ordem de Deus e pronto. O mesmo aconteceu com a igreja primitiva. Tantas e ferrenhas oposições que resultaram em dificuldade para a igreja daquela época assimilar a essência da verdade pregada e o puro entendimento de alguns textos ou assuntos ensinados por Paulo e outros discípulos. Acrescenta-se a isso as filosofias gnósticas e entre outras que geraram muita confusão entre os crentes. Essas realidades exigiram de Paulo variadas e profundas considerações. E tão profundas foram que o próprio Pedro reconheceu: há textos difíceis de entender. E aí a gente se reporta ao mesmo que ao nosso texto base, que foi escrito por Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16. Ele disse: Paulo, nosso irmão, escreveu temas e pontos difíceis de entender.
porque Paulo precisou contestar, Paulo precisou confrontar pessoas que colocavam em dúvida a própria palavra que eles pregavam e a própria pessoa de Jesus Cristo, que era considerado um enganador, um homem que simplesmente tumultuou o povo e agitou os judeus e pregava contra Herodes, pregava contra os romanos, e que ele era um herege, ele era um homem que se dizia Deus, e isso eles consideravam uma grande blasfêmia. Contestar isso acabou produzindo literatura com textos difíceis de entender. Muito bem, na sequência 1, um outro e muito importante aspecto tem a ver, nisso que nós estamos falando, com as dificuldades encontradas por muitos para entenderem a mensagem bíblica. E é que, à parte os aspectos culturais e de linguagem de cada época e lugar, seu conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo. E somente com o auxílio dele, do Espírito Santo, nós, os leitores da palavra, poderemos entender a essência da mensagem da Bíblia. A Bíblia fala de Deus e nós dependemos de Deus para entendê-la. Paulo escreveu a Timóteo, segundo livro, segunda carta, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Mas o proveito que podemos ter dela, nós dependemos de Deus para poder extrair o máximo possível. Vamos deixar isso hoje como marca da nossa reflexão. Quando nós nos propomos a entender a palavra, a falar da palavra, a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente precisa do auxílio de Deus. Não basta ter cultura, não basta entender várias línguas, não basta entender de história, não basta entender de arqueologia, não basta entender de qualquer outro tipo de coisa. É preciso, isso tudo ajuda, isso tudo é ferramenta muito importante, mas entender e assimilar o conteúdo das Escrituras só por Deus. Ele inspirou quem escreveu e ele continua inspirando aqueles que leem. Na reflexão 2, a gente vai dizer que sobre depender de Deus para entender a Bíblia, há uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala-se que uma garotinha de 6 anos disse à professora: a história que eu mais gosto da Bíblia é a que diz que Jesus transformou água em vinho em uma festa de casamento. E a professora então lhe perguntou: e o que você aprendeu com essa história? E a garota respondeu: aprendi que quando nos casamos é bom ter Jesus na festa. Claro, uma palavra de criança, mas que nos dá algumas dicas em relação à nossa vida. A presença de Jesus facilita tudo. E a gente cita aí João capítulo 11, o verso 21. E é uma palavra daquelas mulheres irmãs de Lázaro, que falaram para Jesus quando ele chegou em Betânia, 4 dias depois do sepultamento do irmão Lázaro. Na conversa introdutória com Jesus, elas declararam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, agora, nesses dias que o meu irmão esteve doente, que o nosso irmão esteve doente, ele certamente não teria morrido. Isso lembra a história da garotinha. A presença de Jesus facilita as coisas. A garotinha disse: quando a gente se casa, é bom ter Jesus na festa. Quando a gente, pegando a ideia da garotinha, quando a gente lê a palavra de Deus, é bom ter Jesus na leitura, como companhia, como inspirador nosso. E na sequência 2, já estamos indo para a conclusão, sobre entender a palavra. O eunuco, aquele que conversou com Filipe, nos deixou indicado o melhor caminho. Ele confessou para Filipe
Quando Filipe lhe pergunta, você está entendendo o que você lê? E ele disse, como eu vou entender se não tiver alguém para me explicar? Muito bem. Nós precisamos do Espírito Santo, mas também nós precisamos de alguém ao nosso lado. E as nossas rodas de estudo bíblico que fazemos cada sábado, ela tem essa finalidade. Às vezes a gente lê, ouve falar, mas nada como a gente compartilhar ideias, trocar opiniões, ouvir pessoas. E é isso que temos feito a cada sábado. Essa parte do culto que nós chamamos de escola bíblica visa exatamente isso. A gente se assentar e falar francamente, colocar dúvidas, as dúvidas que porventura temos, e ouvir esclarecimentos. Por isso a gente tem orientado os irmãos, vamos ler, vamos aprender, vamos estudar, vamos pesquisar, para a gente não ser enganado. E na reflexão 3, quando o assunto é Bíblia, nós dizemos, a palavra de Deus, nós necessitamos de Deus e de outras pessoas para um bom e construtivo entendimento. E a gente lembra um ditado que diz que nenhuma pessoa é uma ilha. E Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, verso 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, amar as pessoas, uma das maneiras muito claras de demonstrar amor que temos pelas pessoas é compartilhar com elas o conteúdo da palavra de Deus. Quanta coisa boa nós temos para compartilhar, quantas coisas bonitas nós vamos entender melhor quando nos assentamos junto com alguém e esse alguém fala, comenta conosco a palavra de Deus. A gente conclui dizendo assim, perguntando textos difíceis, é difícil entender Jesus? Por exemplo, para a gente pensar, o que você acha? Jesus disse para aquela mulher, não se tira o pão dos filhos para dá-los ou para dá-lo aos cachorrinhos. A primeira coisa que vem à nossa mente é a grosseria de Jesus. Onde se viu uma pessoa que está pedindo socorro receber uma resposta dessa, ficando subentendida aqui na palavra que ela era considerada aos olhos de Jesus uma cachorrinha. Estranho, né? Pois é. Comente com seu grupo depois o que você achou do texto. Você consultou esse texto? Você entendeu exatamente o que Jesus estava a dizer para a mulher e por que ele usou essa expressão? Uma dica só. Jesus estava usando uma expressão que era comum naquela época. A mulher entendeu. E ninguém criticou Jesus por falar dessa forma. Porque era a cultura deles. Era a linguagem usual entre eles. Mas consulte isso. E sábado que vem você compartilhe com o seu grupo o que você percebeu nisso. Do mais, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos conduza para podermos entender a sua palavra de tal maneira que, mesmo que os textos não sejam fáceis, sejam difíceis, para nossa capacidade de entendimento, que o Espírito Santo e o compartilhamento das ideias com outros irmãos possamos ter facilitado o entendimento daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Deus nos abençoe e nos faça beneficiário da sua santa palavra. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.